Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Hoje estamos aqui no Oeste Sem Filtro e antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e deixe o like. E sem enrolações, vamos ficar com o vídeo. Com o comando, né, do nosso eterno Augusto Nunes. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Presidente, quero abrir essa entrevista falando sobre a posse de Donald Trump na última segunda-feira, dia 20 de janeiro. Pergunto ao senhor como foi acompanhar à distância a posse de Donald Trump, como é que o senhor se sentiu ao ver as imagens, as fotos do evento, ao ver o seu filho e também a sua mulher, Michele Bolsonaro, o representando neste evento tão importante aí da posse de Donald Trump. Primeiro, obviamente, né, preparei para ir. Chegou o convite oficial, o Eduardo recebeu, inclusive, e nós peticionamos o Supremo Tribunal Federal na pessoa do ministro aí, o encarregado do meu inquérito. Eu confesso que tinha esperança, porque afinal de contas eu não sou réu, as acusações são narrativas, mas infelizmente a decisão foi contrária. Só quero lembrar de uma coisa aqui, que vale até para o programa de respeito, sei disso, mas vale até como uma sessão de humor. Quero lembrar que em 2018, o Lula, após condenado em segunda instância, teve a autorização do Supremo para ir para a Etiópia. Ele não foi por outro motivo. Então, em 2018, condenado em segunda instância, ele teve a autorização para ir para a Etiópia. E tinham dois painéis lá. Um painel era o seguinte: parceria renovada para acabar com a fome na África até 2025. Eu acho que a fome vai acabar esse ano na África. Tá? E o outro painel, repito, mesmo condenado em segunda instância, o outro painel, vencendo a luta contra a corrupção. Daria um programa para discutir isso aí, mas vamos lá. Logicamente, uma negativa, me senti abalado, né? Fui ao aeroporto, eu me emociono, sou ser humano, né? Sou apaixonado pela minha esposa, né? E, obviamente, ela foi sozinha para lá. Ela esteve, chegando lá, teve a companhia do Eduardo e participaram de alguns eventos, né? E eu fiquei muito feliz com a presença dela, com a maneira como ela se comportou lá, a imagem que ela transmitiu, a mesma de antes de eu ser presidente, durante eu ser presidente e agora também. E, obviamente, deu matéria na imprensa do mundo todo a negativa, demonstrando como é que pode alguém que não responde, que não é réu, não tem nenhuma acusação de corrupção, de desvio, né, de falcatruas, de dinheiro na cueca, não vai para fora. É uma adesão, no meu entender, pessoal. Mas vamos lá. A gente enfrenta e vamos em frente. Tiramos aí fizemos a devida limonada disso tudo, né? E acompanhei os discursos do Trump aqui, fiquei até, para nós, fiquei até por volta das 2 da manhã acompanhando, até o último evento que ele participou, os bailes, e eu me senti orgulhoso, né? Em especial pelo primeiro discurso que ele fez, falando de algumas das 100 medidas, decretos que ele estava assinando a cada um daqueles eventos, naquele 20 de janeiro. Algumas coisas interessam para nós, o Eduardo está em condições de falar algumas dessas medidas, e obviamente quem tem que resolver os problemas do Brasil é o Brasil, mas alguma coisa vem para cá. Então, é um exemplo que nós temos do que aconteceu lá, do que nós faríamos caso voltássemos. Deixo claro, ele retornou, o Trump. Temos muita coisa em comum, até a tentativa de assassinato. Um tiro que pegou na orelha dele, a facada em mim. A forma como ele perdeu as eleições lá. A forma como ele se empenhou depois, sofrendo o lawfare, né, que é o ativismo judicial em seu país, ameaça de prisão o tempo todo, como fazem comigo aqui no Brasil, né? E ele venceu a todos esses obstáculos. A gente espera vencer aqui também, porque eu digo, por exemplo, eu não disputar uma eleição por inelegibilidade, qual foi o crime? Reuniu-se com embaixadores, participou do evento 7 de setembro? Bem, no primeiro não teve abuso nenhum de poder político. O que eu ganhei com a reunião com embaixadores? Nada.
abuso de poder político, não usei estrutura nenhuma do 7 de setembro para me dirigir à população. Tá? E ter uma eleição alijado de mim, que quer alguns queiram ou não. Eu sou o maior líder da direita na América do Sul. É querer concorrer às eleições, como Maduro concorreu o ano passado na Venezuela, sem os dois principais opositores, que era a Maria Corina e o Capriles, e ficarem inelegíveis por 15 anos. Por quê? Qual foi a acusação? Atos antidemocráticos. Alguma coincidência com o Brasil? Eu até cumprimento o Daniel Ortega, porque pelo menos ele é mais sincero. Lá a oposição não concorre, não por inelegibilidade, mas pelos 7 opositores estarem presos. Acusação, atos antidemocráticos. É a mesma coisa como está presa agora, pouca gente sabe disso, a ex-presidente da Bolívia, Janine Áñez. 10 anos de cadeia. Acusação, atos antidemocráticos. Aqui no Brasil, qualquer coisa que se faça, atentou contra a democracia, tentou mudar de forma violenta o Estado Democrático de Direito. Alguns se intitulam, eu sou a democracia, eu sou o país, eu represento aquilo que o povo quer. Bem, e nós acompanhamos uma violenta perseguição a quem pensa diferente da esquerda. Estados Unidos, muita coisa para eles e vão ter reflexo aqui, obviamente. A população vem sentindo devagar o que foi discutido lá e ele vê que nós queremos também. Nós não queremos agenda woke. Nós não queremos aqui questões menores, ideologia de gênero. Se bem que eu digo, a ideologia de gênero é importante porque é o patrimônio de qualquer um de nós que tem filho. O patrimônio maior, qualquer um que tem filho, ou melhor, o patrimônio maior de quem é pai são seus filhos. E não temos que botar na cabeça da criança com 6 anos de idade, estimulá-la, por exemplo, a mudar de sexo. Já tivemos um projeto, eu quanto deputado aqui na Câmara, uma deputada do PT, apresentou um projeto que o pai não tinha que decidir se a criança ia ou não mudar de sexo. Até em 2012, teve um quebra-pau comigo com uma deputada do PT lá do Rio Grande do Sul, na Câmara, ficou marcada aquela cena, E ela estava lá defendendo o estuprador, dizendo que, com 17 anos, o Champinha, ele tinha violentado por 3 dias a Liana Friedenbeck. Depois a matou com requinte de crueldade. Deu com a costa do facão na cabeça dela. Ela não morreu. Daí ele cortou o pescoço dela com um facão cego. E lá essa deputada do Rio Grande do Sul dizendo que o Champinha não sabia o que ele estava fazendo porque tinha 17 anos. Mas esse pessoal desse partido diz que uma criança de 6, 7 anos de idade pode mudar de sexo. Nós não queremos isso. O povo quer outra coisa. Quer arroz, quer feijão, quer um meio de sobrevivência melhor, quer um emprego, quer ter esperança de um futuro, ter uma vida melhor para dentro de casa. Os Estados Unidos foi uma resposta a isso. Como os democratas, com o Biden, estava conduzindo lá o país, que tem alguns estados que estão realmente tomados pela droga, você pode falar melhor do que eu sobre isso aqui, o americano não quer isso daí. Graças a Deus, Donald Trump se elegeu presidente da República. Então nós temos um espelho, uma luz para o nosso futuro aqui. Porque os nossos costumes são semelhantes. Somos cristãos. A população do Brasil, a exemplo da americana, quer liberdade, respira liberdade, em especial a nossa liberdade de expressão. Eu parabéns a vocês da Oeste, que lutam por isso. Passou a ser uma minoria. Passamos a ter um jornalista militante aí fora que passa pano para o governo em troca de verba publicitária. Não pode ser assim. Depois, caso eles venham a censurar as mídias sociais, vão ser ali os jornalões. Essa imprensa tradicional que vai se comer. E todo mundo perde com isso. Quantas vezes eu falei, pior do que uma imprensa, até desinformando, é uma imprensa calada. Vocês não viram uma medida minha para controlar a mídia. Muito pelo contrário. Você não vai acreditar que eu vou falar aqui. Eu peço que vocês depois pesquisem, Eu apresentei em 21 uma medida provisória. Chegou lá no Senado.
Eu copiei dispositivos da Constituição para falar em liberdade. O presidente do Senado, do Congresso, devolveu a medida provisória. E nada mais estava escrito lá do que dispositivos condicionais, letra por letra, vírgula por vírgula, para demonstrar que nós não precisamos de leis. Nós precisamos de pessoas que cumpram as leis. E, lamentavelmente, as pessoas que, algumas, né, que deveriam dar exemplo de cumprimento da lei, faziam exatamente o contrário. Quer complementar? Não, o Trump ele tem colecionado vitórias mesmo antes de tomar posse. E uma das questões que eu acabei relembrando aqui foi quando o presidente Bolsonaro falou da questão das drogas, né? Quando ele ameaçou tarifar o México em 25% dos produtos vindo do México, né? Pouco tempo depois ocorreu a maior apreensão de fentanil da história do México. Então o Trump, ninguém duvida que ele possa colocar adiante sanções, aumento de tarifa e etc. E ele realmente já está conseguindo colecionar muitas vitórias. O retorno de uma parte dos reféns que estavam em poder do Hamas há mais de um ano, mulheres estupradas, violentadas, certamente algumas delas diariamente. Então a gente está vendo uma mudança no mundo que está trazendo muita esperança para a direita, não só americana, mas do mundo inteiro. Todo mundo está vendo que é possível você ter um país onde seja banido, por exemplo, a Ana Paula pode falar melhor do que nós, essa questão de homens competindo contra mulheres. Eu até tenho uma dúvida. Eu acho que no decreto do Trump ele não proibiu o contrário. Ele não falou que o esporte masculino é para homem biológico e o esporte feminino é para mulher, né, biológica. Ele falou apenas com a questão do esporte feminino e da mulher. Então, se alguma mulher que nasceu com os cromossomos XX quiser competir contra homens no UFC, na natação, etc., eu acho que essa hipótese ela ainda está em vigor. Vamos ver se vai acontecer, né? Eu acho até que não. Mas, enfim, muita coisa acontecendo e a gente está à disposição aqui para dar qualquer tipo de detalhe com relação à posse dele, que foram eventos maravilhosos, né, muito bem acompanhados pela primeira-dama e pela... Perfeito. Deixa eu registrar aqui rapidamente a audiência. Já estamos com mais de 106 mil telas nesse momento acompanhando essa entrevista. Além, claro, de quem nos acompanha pelas TVs e rádios. Eu vou abrir agora a entrevista para os nossos parceiros de bancada. Augusto Nunes, fica à vontade para endereçar aí sua pergunta ao presidente Jair Bolsonaro, também ao deputado Eduardo Bolsonaro. Então, a ambos. Fique à vontade. Boa noite aos meus companheiros de programa. Boa noite, presidente. É um prazer voltar a conversar com o senhor. Boa noite, deputado Eduardo Bolsonaro. Eu queria saber que recados você trouxe, que são publicáveis, do pessoal presente, Eduardo, às solenidades ocorridas em Washington. Você conversou com muita gente, nós vimos as fotos em que você aparece ao lado de integrantes da família, né, de um filho do Trump, conversando com autoridades. Por exemplo, quero saber se você chegou a conversar com o Milei, se trouxe recados de autoridades de outros países para o teu pai. Primeiro, Augusto, como o senhor bem sabe, não veio uma democracia normal. Né? Depois do deputado Gustavo Gaia, teve uma conversa com Elon Musk, a Polícia Federal, em 1 ou 2 semanas, para confiscar o seu celular. Então, tem que pensar 2 vezes no que eu vou falar aqui para não tomar, de repente, alguma medida contra a minha pessoa. O que eu posso falar é que todos eles estavam cientes da questão do Jair Bolsonaro não ter comparecido, porque até onde eu sei foi a única autoridade convidada pessoalmente pelo Trump, porque esse convite ele passou pela mão do presidente Trump, ele despachou pessoalmente o convite para o Jair Bolsonaro. E que, lembrando, o Jair Bolsonaro ele não é simplesmente uma pessoa que tem relação com a família, né, que os seus familiares têm relação com a família, um ex-presidente, mas ele também é oposição ao governo Lula. Então, olha o recado que o Brasil mandou para os Estados Unidos, mandou um recado de enfrentamento. Eu relembro aqui, o Hamas soltou agora os reféns, mas 12 horas após a eleição do Trump, estava pedindo cessar-fogo. O Putin declarou que estava pronto para sentar à mesa para discutir a guerra da Ucrânia. O Xi Jinping, através do porta-voz do Partido Comunista Chinês, disse que esperava um convívio pacífico com a América de Donald Trump. E o Brasil aqui não, mandando recados, falando que o Trump é a nova cara do nazismo, impedindo a ida de Jair Bolsonaro, e lembrando aqui, né, quando o Lula, com condenação, poderia e foi ao exterior. Então isso tudo, quando você fala para um americano, é muito simples, é muito fácil você mostrar para ele que a gente está vivendo uma ditadura aqui. Eu me arrisco a dizer que eu esperava que o Alexandre de Moraes fosse ser mais perspicaz e permitir a ida de Jair Bolsonaro.
Porque a não ida de Jair Bolsonaro gerou um prejuízo muito maior do que se ele tivesse ido. E fora isso, só para finalizar aqui, os jantares que nós estamos é longe de uma questão de status, de glamour que seja, né? Por mais que seja maravilhoso o vestido da Ivanka Trump, né? A dança lá, a valsa lá no salão do Starlight Ball, aquilo dali passa do meu lado o Mark Zuckerberg, do meu outro lado aqui passa o Patel, do outro lado aqui passa a Palme Bond, passa o PGR, o chefe da CIA, o chefe do FBI, o ministro da Saúde, Bob Kennedy Jr. Então, é uma infinidade de pessoas que passam ali e, por vezes, você tem a oportunidade de conversar com elas, que elas estão acessíveis. Né? São jantares exclusivos, 100 pessoas, 200 pessoas. Então, isso daí que é o mais interessante. Obviamente, a gente não pode abrir tudo, mas, certamente, existe uma preocupação com o Brasil e existe muita consciência do momento que nós estamos vivendo. Então, eu acho que no andar da carruagem, a gente vai começar a ver, principalmente nesse primeiro ano, algumas medidas que vão impactar o Brasil vindo lá do governo Trump, como essa agora da questão migratória. Quanto ao presidente, eu queria só lembrar o seguinte, né, presidente? Os homens mais impopulares do Brasil podem viajar para qualquer país e comentar assuntos políticos com os quais eles não têm nada a ver, como, por exemplo, os ministros do Supremo que comentam o sistema de governo agora. O senhor, que é o único político brasileiro que pode circular, um dos raros políticos brasileiros que circulam sendo aplaudido em todos os lugares, o senhor não pode comentar nada sobre política e também não pode viajar porque o senhor fugiria do Brasil. Ô, Augusto, a negativa para eu não viajar, que está assinado ali pelo senhor Alexandre de Moraes, ele cita o exemplo seguinte, que alguns saíram e não voltaram, como Felipe G. Martins, que saiu dia 30 de dezembro de 22 no avião do presidente Jair Bolsonaro e não mais retornou. Isso não é verdade. Já está comprovado. Ele não esteve no meu avião. Ele, até nessa data, é uma data que ele embarcou aqui de Brasília para Curitiba. A família dele, a noiva dele, é do interior do Paraná. E use isso. Parece que se dá uma ordem, olha, dá negativa aí. O assessor vai lá e inventa um negócio qualquer, com muita criatividade, e o ministro assina embaixo. Isso é horrível. Dá uma negativa fundamentada, sem problema nenhum. É que você pergunta, né? Qual a acusação contra mim? Não me pega em joias, em cartão de vacina, tentativa de golpes. Não existiu nem atos preparatórios, nada, zero. Eu fiquei lá os 3 primeiros meses após dezembro de 22 nos Estados Unidos. Ouso dizer, eu não falo inglês, eu nem arranho, tá? Eu acho que nos 2 anos começaria a arranhar. Mas eu tive convite para ficar lá. Eu fui tratado como rei nos Estados Unidos. Tinha uma casa lá que uma pessoa me cedeu, né? Uma pessoa conhecida, famosa até, não paguei nada. E depois de um mês eu tive que sair de lá, que eram 600 pessoas em média por dia, iam lá para tirar fotografia comigo. Augusto, eu sou uma pessoa simples, né? Ia lá almoçar lá, o que seria aqui no Brasil, que chama de pé sujo, né? Lá e tinha nos restaurantes lá de supermercado, mais da metade das vezes, quando ia pagar a conta, alguém já pagou. E quase todas as vezes, o cara falava, olha, pagou e ele está por aqui, mas a ordem é não falar quem ele é. O que eu recebi de roupa, de brindes, etc., na minha casa, não está no gibi. Às vezes que era no supermercado também, o custo médio era $400, eu ia pagar, olha, a conta está aqui, já tem uma pessoa que vem pagar, só se eu ir embora. E não aparecia o cara. Eu tive proposta para trabalhar lá, seria no primeiro momento, quem diria, não, o vovô propaganda, né? Não o garoto propaganda. Estava havendo um boom de compra de imóveis por parte de brasileiros. E eu não fiquei parado lá em Orlando. Eu quase todo dia andava. Fui lá no lugar mais humilde lá de Orlando, fui num cachorro-quente, tinha lá um brasileiro vendendo, né? Geralmente são os latinos que fazem isso aí. Eu perguntei, quanto é que você fatura por mês? Ele, a esposa, e de vez em quando tinha um cara para ajudar lá. Eu faturo $30 mil por ano, por mês. $1.000 por dia.
e permite ele ter uma vida tranquila da parte dele. É um outro país, uma outra vida. Mas o tratamento que me dispensaram é de arrepiar. É você chorar de vez em quando. O que ficou na memória de muitas pessoas, poxa, eu fico até comovido em falar, é o que nós fizemos de bem durante a pandemia. Ninguém quebrou no Brasil. 2 programas, Pronamp e Bem, lá pela equipe brilhante lá do Paulo Guedes. Criamos o Pix 2020, depois do auxílio emergencial, que descobriu os quase 40 milhões de pessoas que passaram a ganhar auxílio emergencial, nunca tinham tido conta em banco. E a conta estava lá inativada. Fazer o quê com isso? Um trabalho brilhante do Banco Central, na pessoa do Roberto Campos e também do Paulo Guedes, obviamente. E botaram para frente a questão do Pix, é uma realidade. E quando se fala em Pix, Augusto, o que o governo deve ter visto, né? Eu acho que passou desapercebido aqui. Quando ele viu que, por dia, a movimentação era acima de 100 bilhões de reais, o governo, opa, vamos ver o que a gente pode fazer. Deu, chama-se um movimento preparatório. Houve a reação da sociedade, tá? Em especial aquele vídeo lá do Nicolas, que foi uma coisa que ninguém podia acreditar, o alcance, a maneira como ele sintetizou aquilo e botou no papel. Nos orgulha, ele está no nosso partido, o PL, o garoto Nicolas, ele chama de garoto porque eu tenho 40 anos mais velho do que ele, tá certo? Mas foi uma coisa que o governo recuou. E quando disse, não é nada disso, recuou por quê? É igual agora a questão do alimento vencido. Querem convencer a população que tem uma data de vencimento que está ali, eles sabem como é que é aqui as questões no Brasil, e dizendo que a data pode ser um pouco mais flexibilizada. O que o governo pode fazer agora? Em vez de vender mais barato o alimento depois dessa data, né, ele aumentar o imposto até a data do vencimento real. Presidente. Porque se cria aí, ele pode criar para isso o imposto do pecado. Pois não. Perfeito. Deixa eu rodar aqui com mais perguntas dos nossos comentaristas. Alexandre Garcia. Presidente, deputado Eduardo, tudo bem? Presidente, vou desviar um pouquinho, estamos falando bastante de Estados Unidos, queria falar de Brasil. Dia 1º de fevereiro tem a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. E, como a gente sabe, são 2 cargos que têm um poder praticamente absoluto sobre a pauta das 2 casas. Pode sentar em cima e não votar, né? Lá no Senado, o Senado é o único lugar que, aprovando o nome de ministros do Supremo, também tem o... Fala pessoal, quem quiser assistir o restante do vídeo está no canal da Revista Oeste. E vamos ficar com a noticinha aqui do Conexão Política. Primeiro voo deportados da era Trump, incluindo acusados de terrorismo, integrantes de gangues e condenados por pedofilia. Veja imagens. O governo do presidente Donald Trump iniciou uma série de operações de deportação em massa, resultando na detenção de 538 imigrantes em situação irregular. Entre os deportados estão indivíduos acusados de terrorismo, membros de gangues criminosas e condenados por crimes sexuais contra menores. A administração Trump utilizou aviões militares para realizar essas deportações, rotulando a operação como a maior da história dos Estados Unidos. As ações ocorreram em diversas cidades importantes, incluindo Nova York, Boston, Chicago e áreas da Flórida, gerando preocupação entre as comunidades imigrantes e críticas de autoridades locais. Alguns líderes municipais denunciaram a falta de mandatos judiciais e alegam que a operação viola direitos constitucionais. Muito obrigado a todos, pessoal. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima.